Nas argumentações, certamente você já deve ter presenciado aquela pessoa que tenta persuadir pelas palavras e não pelos argumentos. Eu diria que é aquele tipo de pessoa que em geral é inteligente e que usa de sutilezas da retórica em vez da razão. Ela usa a retórica em vez dos bons argumentos. Um caso desse, eu diria que é o seguinte: a pessoa procura impedir a argumentação fornecendo uma definição que deveria ser a conclusão. Preste atenção. O objetivo é concluir algo através da boa argumentação, mas aí a pessoa coloca essa conclusão como se fosse uma definição e tenta nos convencer falando que tudo já está pronto por definição. Um exemplo dessa situação é quando a pessoa define, por exemplo, define o aborto como assassínio de uma criança antes do nascimento. Olha, não entrando no mérito da questão, evidentemente, mas dando essa definição, torna-se impossível debater a questão de saber se o aborto é crime ou não. Se a definição do aborto é essa, assassínio de uma criança antes do nascimento, então é claro que o aborto é crime. Puxa, o que está acontecendo? Presta atenção. A pessoa que apresenta uma definição como esta, ela está ocultando uma afirmação que deveria ser explicitamente defendida. Ou seja, temos uma ocultação. E, a respeito da ocultação, podemos dizer o seguinte: a ocultação é um dispositivo literário ou retórico que procura persuadir usando palavras de modo a ocultar uma afirmação duvidosa. Por isso, a ocultação é nociva. No caso do aborto, o que estamos ocultando? Olha, estamos ocultando todo o jogo da argumentação, passando por cima disso e dizendo que tudo é mera definição. Olha, no geral, em vários assuntos, evidentemente, não só no caso do aborto, a ocultação é nociva. Ela procura fazer com que a gente admite como verdadeira uma afirmação duvidosa sem refletir sobre ela. Além das ocultações, temos outras coisas. Temos também perguntas traiçoeiras. Isso mesmo. A retórica não se resume apenas em apresentar definições a respeito das conclusões da argumentação. Não se resume apenas a ocultar. Olha, podem aparecer coisas desse tipo, perguntas traiçoeiras. Suponha, por exemplo, a seguinte pergunta: quando você deixou de bater em sua mulher? Qual a resposta? Puxa, aí o indivíduo pensa: pô, mas eu nunca bati na minha mulher. Quem disse que eu alguma vez bati na minha mulher? Essa é uma pergunta traiçoeira, não? Quando é que você deixou de bater em sua mulher? Portanto,
Uma pergunta é traiçoeira quando ela oculta uma afirmação duvidosa que deveria ser defendida em vez de ser, digamos, pressuposta. Veja outros exemplos. Quando é que você vai começar a estudar a sério? Perguntinha capciosa, não? Por que razão você não leu bem o texto? Por que você nunca é capaz de se vestir como deve? Se você convive com uma pessoa ciumenta, certamente você sabe o que é uma pergunta traiçoeira. Uma outra coisa interessante: os eufemismos e disfemismos. Isso mesmo, eufemismos e disfemismos. O que é isso? Observe o seguinte exemplo. O presidente Ronald Reagan, aquele presidente dos Estados Unidos, chamava de soldados da liberdade aos guerrilheiros que lutavam contra o governo da Nicarágua na América Central. Por outro lado, o governo da Nicarágua os chamava de terroristas. Puxa, essas denominações eram estratégias de ocultação. Cada denominação, eu diria, ocultava uma afirmação. Poxa, olha só. Soldados da liberdade é um eufemismo, pois faz dos guerrilheiros pessoas boas que lutam pela liberdade do seu país. Já terroristas é um disfemismo, pois faz dos guerrilheiros pessoas más, que provocam sofrimento nos civis, em nome de seus próprios fins políticos e sem o apoio popular. Conclusão: um eufemismo é uma palavra ou expressão que faz algo parecer melhor do que, digamos, uma descrição neutra. Por outro lado, um disfemismo é uma palavra ou expressão que faz algo parecer pior que uma descrição neutra. Observe que essas coisas podem ser ruins, mas também podem ser boas. Estamos falando de tudo isso, evidentemente, no âmbito da argumentação. No âmbito da argumentação, eufemismos podem ser bons, mas também podem ser ruins, e o mesmo ocorre com os disfemismos. É bom sonhar com certos eufemismos. Veja, estou dizendo o seguinte, que às vezes os eufemismos são bons. É bom sonhar, às vezes, com esses eufemismos, que fazem, por exemplo, de nossos filhos muito mais do que eles verdadeiramente são. Puxa, as mães sempre fazem isso. Usam eufemismos para classificar, determinar e estabelecer conceitos a respeito dos seus filhos. Lembro muito bem da minha irmã. Ela sempre fazia isso. Então, o que estamos dizendo é o seguinte, que no contexto da argumentação lógica é que devemos ficar alerta para os seus usos ilegítimos. Preste atenção. No contexto da argumentação lógica, a gente tem que estar antenado ao uso dos eufemismos e dos disfemismos. É assim mesmo. Às vezes minimizamos e às vezes maximizamos os acontecimentos. E isso ocorre, evidentemente, em todos os lugares, também na argumentação lógica. Observe um exemplo. Considere esses dois diálogos. No primeiro, Joana diz o seguinte, diz ao Zé: você está com batom no colarinho.
o que esteve fazendo com a Maria? Perguntinha capciosa, não? E o Zé responde: nada. E a Joana prossegue: nada, não acredito. E o Zé conclui: bem, eu só lhe dei um beijinho. Observe que nesse contexto o Zé procura minimizar a importância dos fatos. É evidente que esse diálogo nos leva a certas conclusões. E para estabelecer tais conclusões, a Joana maximiza e coloca perguntas capciosas. E o Zé minimiza. Veja esse outro diálogo. Zé diz à sua mãe: boas notícias, mamãe. Consegui tirar 6 na prova de matemática. A mãe do Zé olha para ele, enruga a testa e diz: só 6? Observe que o Zé está querendo se colocar à sua mãe como um bom estudante. E, para isso, está argumentando com ela, para que ela conclua que ele é um bom estudante. E, nesse diálogo, o Zé maximiza a importância do fato. Por outro lado, a mãe minimiza. Portanto, observe que, nos atos de argumentação, podemos minimizar a importância dos fatos, como também maximizar. Temos o seguinte: preste atenção. Uma minimização ocorre quando uma palavra ou expressão procura dar pouca importância a algo. Por outro lado, uma maximização ocorre quando uma palavra ou expressão procura exagerar a importância de algo. Olha, essa maximização, evidentemente, que pode ser exagerada. Nesse caso, temos uma hipérbole. Isso mesmo, olha que nome simpático, hipérbole. Uma maximização exagerada, hipérbole. Exemplo. Suponha que o sujeito diga o seguinte: desculpe o atraso, tive um problema gravíssimo em casa. Às vezes as pessoas usam até o tom da voz para fazer, por exemplo, certas maximizações. É isso mesmo. Tive um problema gravíssimo em casa. Outro exemplo. Alguém pode dizer o seguinte: o Zé é graduado em ciências da adivinhação. O Zé é graduado em ciências da adivinhação. É evidente que uma sentença como essa não diz nada. Que graduação é essa? Puxa, ciência da adivinhação, jogos, puxa, o que é isso? Portanto, no jogo das argumentações, tome cuidado com essas coisas. Eufemismos ou os disfemismos indevidos. Ou seja, maximizações e minimizações indevidas. Isso sempre aparece. O que estamos dizendo é que devemos ter cuidado com essas coisas. Fique esperto.